deserto me forjaste vencedor. Teu amor me ergueu, me guiou, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, vivemos pela fé. Tua promessa viva está de pé. É tempo de restauração, restituição. Meu coração se derrama em adoração. Ventos fortes tentaram me abalar, mas tua voz fez as ondas cessar. És fiel, sempre a me guardar. Tua bondade nunca vai acabar. Ebenezer, vivemos pela fé. Tua promessa viva está de pé. É tempo de restauração, restituição. Meu coração se derrama em adoração. Os anos perdidos tu vais devolver, cicatrizes transformadas para aprender. O que é a morte agora renascer. Ebenezer, contigo vou viver. Ebenezer, vivemos pela fé. Tua promessa viva está de pé. É tempo de restauração, restituição. Meu coração se derrama em adoração. Não permita que a sua boca seja maior do que a visão que o Senhor esteja te dando das coisas que Ele está te mostrando. O Senhor está te dando livramento em todo o tempo. O Senhor está cuidando de você em todo o tempo. Você rompeu, entrou 2025. 2024 foi ano de deserto, mas 2025 será o ano da restituição do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Deus vai entrar com provisão na sua casa. Deus vai entrar com provisão na tua vida. Deus vai entrar com provisão no teu casamento. Deus vai entrar com provisão na tua família. Deus vai entrar com provisão na tua saúde. 2025 é o ano. Está fraco. Graça e paz, igreja do Senhor. Só quem crê que 2025 será o ano de restauração na sua vida, começa a levantar um altar de adoração. Começa a declarar palavras de amor a Ele. Começa a dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso. Comece a buscar e entronizar o trono de Cristo essa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos Te entregar para esse culto em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, queremos pedir
Que o Senhor possa estar, Pai, nos visitando em nome de Jesus essa noite. Que a palavra, Senhor, que for ministrada aqui, possa ir em encontro aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse culto. Seja bem-vindo para fazer o teu mover, para fazer o seu sobrenatural. Só quem crê que o Espírito Santo vai fazer o sobrenatural dele, levante a mão e dá amém. Vamos louvar o Senhor. Santo Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Se você sabe, declare. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Meu querido, você está prestando atenção naquilo que você está declarando? O que você veio buscar aqui essa noite? Porque quando nós falamos assim, Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu entendo isso, que independente das circunstâncias, com muito louvor eu vou adorar o meu Deus. Eu posso estar passando o que for, eu não abro mão de abrir a minha adoração para Ele, porque se Ele é o Deus da minha provisão, Ele vai cumprir todas as coisas na minha e na sua vida. Então você não pode parar a sua adoração por qualquer coisa. Você não pode cerrar os seus lábios por um problema, porque Ele provê tudo na sua vida. Então só aqueles que crê que Ele vai prover, que Ele é o Deus da provisão da sua vida, vai declarar assim comigo, ó: com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o
o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Confia nele, aleluias. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluias, aplauda o Senhor. Aplauda Ele, que Ele é santo. Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele está nesse lugar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, flua aqui nesse lugar. Nós ansiamos da Sua presença essa noite. Santo, 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 santo Jesus. Continue sua adoração, querido. Você é livre para adorar. Você não precisa esperar sair nada daqui. Erga sua voz e comece a levantar um altar de adoração para Ele. Palavras de amor a Ele. Seja livre essa noite para adorar o Espírito Santo de Deus. Santo Jesus. A atmosfera já mudou. O Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Teu Espírito está aqui. Mais uma vez a atmosfera. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. Aleluia. Espírito Santo, nos envolve essa noite. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Declare mais uma vez assim a atmosfera. Aleluias.
a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Declara assim, ó. Espírito Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia, inunda a terra com a tua presença, Jesus. Santo, santo é Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aleluias. Eu quero estar perto de ti, Senhor, no teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao seu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia,
o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. Aonde a presença de Deus está, o mal não pode habitar. Aonde a presença do Espírito Santo está, toda a opressão tem que sair, a presença dele tem que fluir. Jesus. Declara assim, ó: montanhas estremecem, Demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e o poder do grande eu sou, 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 do grande eu sou. O grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso. O grande eu sou. Aleluia, graças a Deus. Fecha teus olhos, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial que temos, ó Pai, na tua casa, na tua presença, em comunhão com nossos irmãos. Ó Deus, que possamos fazer desse momento um momento de gratidão, um momento de louvor, de reconhecimento, Senhor. Pai amado, muito obrigado, porque às vezes não temos solução, mas o Senhor nos mostra a solução. Não sabemos o caminho, mas o Senhor é o caminho, Senhor. Não sabemos como resolver, ó Pai, os problemas, e o Senhor vem com um milagre, Senhor, e resolve, Pai. Ó Deus, então nessa noite, que seja a noite de cura, de libertação, de milagres, que seja a noite de restauração de vida, de lares, de família, Senhor. Ó Deus, glorifica e exalta o teu nome. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graça e paz, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. O versículo, apenas um versículo, versículo 21. Esse é o momento de ofertório. É o momento de nós apresentarmos ao Senhor nossas ofertas, nossos dízimos. E a leitura de um texto de oferta é muito importante. Não que estejamos aqui para convencer a você a ser um dizimista, a ser um ofertante, porque isso nós aprendemos quando nos convertemos. Assim que nós convertemos, nós aprendemos a sermos dizimistas, a sermos ofertantes, a ter compromisso com a obra. Mas uma palavra é sempre importante para poder despertar em cada um de nós esse compromisso e essa fidelidade. Então, Mateus capítulo 25, o versículo 21 diz assim: o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, esse versículo está dentro de um texto que fala sobre a distribuição de talentos que aquele Senhor havia dado aos seus servos antes de viajar. Ele deu 5 para um, deu 3 para outro, deu 1 para outro e viajou. E na volta ele chama os seus servos e vai cobrar dos seus servos ali a administração daqueles talentos que foram dados para cada um. E diz a palavra que ele deu segundo a capacidade de cada um. Ele não deu 1 para aquele que podia administrar 5, mas ele deu 5 para quem podia administrar 5. Então, na volta, esse servo que ganhou 5 talentos, ele chega e ele devolve os 5 talentos para o Senhor e devolve mais 5 talentos que ele havia, então, feito prosperar ali, multiplicar esses talentos. E o Senhor, então, vai falar para ele: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Observe, irmãos, que não é questão de valores, não foi a questão do número de talentos. Por que isso? Porque ele vai falar para aquele que ele deu 5, ele falou: você foi fiel no pouco. Na verdade, quem ganhou pouco foi o último, não foi ele. Mas ele entendeu que aquele servo, ele era bom, ele tinha um compromisso com o reino, ele tinha zelo com aquilo que fora dado para ele. Irmão, nós precisamos ter zelo com aquilo que Deus dá para a gente. Muitas vezes Deus dá um trabalho para a gente e nós não somos zelosos com ele. Deus dá alguma coisa para a gente e nós não temos zelo com aquilo. E o que vai acontecer? Nós vamos perder. Deus dá uma família, não temos zelo com a família. Deus dá uma casa, não temos zelo com a casa. Deus nos dá aí uma quantia, nós não temos zelo para isso, gastamos tudo. Não estamos sendo fiéis, não estamos sendo zelosos. Aquele servo, ele teve zelo, ele teve compromisso. É exatamente esse texto que vai chamar a nossa atenção. Não é para o valor que você tem, mas é pelo zelo, pelo compromisso, pelo amor, pela responsabilidade que você tem com a obra do Senhor Jesus. Quando há um compromisso com a obra, quando nós somos zelosos com a obra, já separamos a nossa oferta antes, já separamos o nosso dízimo, não saímos pagando, vou pagar tudo, se sobrar eu dou o dízimo. Está faltando zelo, está faltando compromisso. Então ele está dizendo, irmãos, que nós temos que ser zelosos, porque esse zelo e esse compromisso vai trazer tranquilidade para a igreja, sim ou não? E quando o Senhor vê que há tranquilidade na igreja para suprir todas as suas necessidades, então o Senhor vai dizer para você: opa, nessa igreja há servos bons e há servos fiéis. Porque há tranquilidade na igreja, não há desespero na igreja. A apóstola costuma sempre dar aqui um testemunho, né? Faltava 1.700, faltava 1.500, se alguém chegou e deu. Por quê? Foi o zelo, o compromisso. Houve um apelo e a pessoa foi tocada. Então, quando há tranquilidade na igreja, o Senhor olha para a igreja e diz: há servos bons e fiéis. Vou começar a multiplicar na vida dele. Vou começar a fazer milagre na vida dele. Vou começar a abrir portas na vida dele. Por que isso? Porque houve zelo, houve compromisso. Então, irmão, já não é questão de valores, é questão do coração. Aquele Senhor disse: você foi um servo bom, porque você não desperdiçou o que eu te dei. Pelo contrário, você zelou por aquilo, você multiplicou. E quando isso acontece, Deus multiplica a nossa vida também. Deus não deixa faltar. Pode apertar um pouquinho, mas nunca falta. Você vai ter abundância. Tu vai passar o mês todo, vai pagar a tua conta, vai comer, vai beber, vai sair, vai botar combustível e não vai acabar. Porque Deus vai garantir a palavra dele sobre a tua vida. Então você que tem sido zeloso com a obra de Deus, continue assim.
Continue tendo esse compromisso para que haja abastança na casa do Senhor. E havendo essa abastança, havendo essa tranquilidade, Ele diz: eu vou repreender o devorador da sua vida. Eu vou impedir a ação do adversário na tua vida, nas tuas finanças, na tua saúde. Eu vou impedir. Ah, mas eu tive que gastar. Como é que Ele falou que ia repreender e eu gastei que o meu carro quebrou? Mas imagina, irmão, de repente foi um serviço de R$500. Só que ele poderia ter sido de 3.000. Foi só de 500. Porque Deus botou a mão e deixou que fosse um prejuízo de 3.000. Isso é zelo também. Isso é Ele cuidar também. Ah, mas Deus fala que vai repreender as enfermidades. Não fiquei doente, podia ter sido pior. E não foi, porque Deus botou a mão dele. Por causa da tua fidelidade, por causa do teu compromisso. Quero que você prepare aí a tua oferta. Você prepare aí o teu dízimo. Enquanto você está preparando, irmão, vai separando aí. Rapidamente vou contar um testemunho que ia dar na semana passada. Até comentei com o bispo, né? Mas por causa do trabalho não deu para vir. Há 2 meses atrás, eu dei um testemunho aqui da minha filha. Não é isso? Que ela tinha uma promessa de ser supervisora no hospital que ela trabalhava, em Botafogo. E seguraram a promoção dela mais de 6 meses. E quando ela pediu demissão, o chefe falou: ah, tua carta já estava aqui para a promoção. Ela disse: pode guardar que eu estou indo para ser coordenadora em outro hospital. Foi a mão do Senhor. E na semana passada, irmãos, meu filho estava aqui na rede de homens também, né? O Mateus. E ele trabalha com corretagem. E é uma preocupação, porque se você vender, você ganha. Se não vender, não ganha. Então todo mês é aquela preocupação. E a gente nunca deixou de botar o nosso pedido aqui de oração. E todas as vezes que tem a chamada aqui da restituição, do ano da restituição, na maioria das vezes, irmãos, eu levanto a mão ali, eu abro a mão, eu falo: eu quero isso na minha vida. É a saúde, a prosperidade. Restituiu na vida da minha filha. E na semana passada, meu filho, ele foi convidado, irmãos, para fazer um teste para ser gerente numa imobiliária muito grande aqui do Rio de Janeiro. E ele precisava fazer ali uns gráficos para mostrar para a diretoria que ele estava bem inteirado com relação aos empreendimentos do Rio de Janeiro dentro de uma construtora. E ele ficou até tarde fazendo ali todos os gráficos e mandou para um dos diretores. O diretor pegou aquele gráfico e falou: poxa, está muito bom. Então eu vou te botar agora em contato com o diretor principal, com o geral dessa corretora aqui no Rio de Janeiro. E colocou no dia seguinte, foi lá, ele conversou com ele. E o meu filho foi aprovado, irmãos, passou a ser gerente dentro dessa corretora, para a glória e no nome do Senhor Jesus Cristo. É a restituição, meu irmão. Por que isso? Porque agora ele tem uma equipe muito grande, e ele vai ganhar sobre toda a equipe do Rio de Janeiro. Toda venda que fizer, ele ganha em cima daquele empreendimento vendido. Vai dar tranquilidade para ele. É assim que Deus faz, meu irmão. Já falei aqui, hoje eu conto, já contei minhas bênçãos, estou contando dos meus filhos e vou contar dos meus netos. E você também vai. Amém? Você crê nisso? Seja fiel. Coloque no teu coração esse zelo com a obra do Senhor e Deus então, irmão, vai honrar com a tua fé e com o teu compromisso. Pegue tua oferta, pegue teu dízimo. Vem aqui, irmãos, abençoar a obra do Senhor. Sobre si levaste o pecado.
Glória a Deus, irmãos. Estão tuas mãos para cá. Senhor, muito obrigado pelo salário, pelo emprego. Ó Deus, pelos recursos que o Senhor tem enviado para cada um de nós. Não tem deixado faltar o pão de cada dia, Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui na aflição, na angústia, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, nessa noite venha com refrigério. O Senhor venha abrir portas, meu Senhor, venha operar milagres na vida da tua igreja. Senhor, muito obrigado por esse dízimo e oferta, pela vida de cada um que tem tido compromisso com a tua obra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Graça e paz, igreja do Senhor. Deus é bom, amém? E a sua misericórdia por essa causa. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. No livro do profeta Ageu, no capítulo 1.
Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga não encontrei. Eu sei. Depois da última aqui, o último culto, o bispo estava no altar, ele não escutou. E aí ele falou sobre Abacuque. E aí, quando ele falou, abra sua Bíblia em Abacuque, procure tal. Aí alguém falou, na minha não tem. E a gente ficou tudo rindo, só que ele não ouviu. A pessoa, na minha não tem. Aí o outro falou, o meu saiu. Porque são livros que são um pouquinho mais difíceis de achar, mas a gente encontra, porque está na Bíblia, a gente encontra. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, Ageu, no capítulo 1, do versículo 1. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz secar sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, mas também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Zadoque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras que o profeta Ageu disse, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zadoque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Você pode dizer amém? Feche seus olhos e ore ao Senhor Jesus. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Você está na casa dele, você precisa ouvir a voz do Senhor. Diga para ele como é que está o seu coração, como é que está a sua motivação, que você entrou aqui nessa noite.
Fale para Ele como você entrou aqui. O que você trouxe no teu coração para apresentar diante dEle. Nós estamos na casa do Rei. Estamos na casa do Senhor. Fale com Ele. Fala, Jesus, fala comigo nessa noite. Preciso ouvir a Tua voz. Preciso sentir a Tua presença. Pede para Ele falar contigo. Fale com Ele, Jesus, eu quero ouvir a Tua voz. Fala, Jesus, eu quero falar contigo. Preciso sentir o Teu toque. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Estamos na Tua casa, Senhor Jesus, para adorar e bendizer o Teu nome. Senhor, toca nos nossos corações nesta noite, toca na nossa mente. Jesus, toca na nossa intenção. Pai, nós precisamos entender a Tua presença, entender, Senhor, o Teu toque, sentir o Senhor tocar em nós. Mas para isso, Pai, nós precisamos estar com um coração voluntário a Ti. Voluntário a Te adorar, voluntário a sentir a Tua presença, voluntário, Senhor, a buscar a Tua face, voluntário, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Senhor Jesus, a Tua igreja espera ansiosamente pelo Teu toque. A Tua igreja espera ansiosamente, Senhor, pela Tua fala. Deus, toma-nos nesta noite no Teu altar e derrama sobre nós, Espírito Santo de Deus, a Tua presença sobre nós. Porque nós queremos, ó Pai, caminhar na Tua presença. Nós adoramos o Teu nome, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Não existe outro Deus além de Ti. Nossos lábios têm prazer de dizer: Tu és o amado de nossa alma. Tu és aquele que remiste os nossos pecados. Tu és aquele que subiste na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E por isso nós estamos aqui e adoramos o Teu santo nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Querido, eu quero falar com você hoje sobre o tempo de reconstruir. Porque quando a gente fala de restituição, a gente está falando sobre receber de volta. E muitas vezes ter que empenhar um trabalho naquilo que foi tirado de nós. E esse texto de Ageu, essa palavra que Ageu trouxe sobre o povo de Israel, ele traz uma palavra de repreensão ao povo. O povo tinha acabado de sair do cativeiro babilônico. Eu liberei você para descer? Volta. Volta para casa, igreja. Eu queria saber se o peso da igreja era a igreja ou era o louvor. Eu não sou legal, não. Verdade. Isso não. De maneira nenhuma. Volta para cá, criatura. Eu nem virei para trás ainda, vocês nem se mexeram, né? Espertinhos. Sabia que eu ia chamar, né? Eu já sabia, né? E o povo ficou 70 anos em cativeiro babilônico. O povo saiu de Babilônia. A Pérsia tomou a Babilônia, destruiu o Império Babilônico. E houve uma palavra liberada do povo persa, do rei Ciro. Todos os que estão aqui cativos na Babilônia terão a liberdade de voltar para suas terras. Aqueles que quiserem. Aqueles que quiserem continuar morando aqui, que fiquem. Mas aqueles que quiserem voltar para a sua terra,
voltem para a sua terra. E Israel estava cativeiro 70 anos. E foi liberada para voltar para a sua terra. Mais à frente eu vou ler para você. O rei, mexendo nos papiros, encontrou a respeito de Israel. Mandou o povo para a sua terra com uma ordem de reconstruir. Mas quando nós falamos sobre reconstruir, sobre voltar, sobre começar, é quase que começar de novo. É quase que começar do zero. E muitas vezes não há em nós essa força, não há em nós essa determinação. Às vezes há em nós a determinação de quebrar. Às vezes há em nós a determinação de pecar. Às vezes há em nós a determinação de envergonhar o nome do Senhor. Mas fazer o caminho de volta é complicado. É difícil. É dolorido. Reconhecer que errou é duro. Porque ninguém quer fazer esse caminho. Nós queremos viver como se nada tivesse acontecido. Só que houve uma ordem de Deus: volta. Deus deu um tempo determinado para o cativeiro, 70 anos. 70 anos o cativeiro acabou, é tempo de voltar. Você pode dizer isso para o irmão do seu lado: é tempo de voltar. Abra essa boca e diga para ele: é tempo de voltar. Era tempo de voltar. Só que quando eles voltaram, eles não encontraram uma situação favorável aos olhos. Então vai a primeira para você nessa noite. Talvez a situação que você esteja vivendo não seja favorável aos seus olhos, mas Deus não trabalha com aquilo que você vê. Deus trabalha com aquilo que Ele precisa realizar na sua vida. Então não depende daquilo que você vê, mas depende daquilo que o Senhor vai liberar sobre você. O povo voltou do cativeiro. E começaram a ver a coisa tão difícil que começaram a construir as suas casas. Começaram a olhar os seus campos. Começaram a ver as suas coisas. Mas uma das coisas importantes que foi dita é: volte e construa o templo de Deus. E o povo perdeu essa referência de voltar e construir algo para Deus. E começaram a construir coisas para si. Por isso que o texto é um texto tão pesado. O profeta vem falando e falando: ei, vocês começaram a juntar e eu soprei e espalhei. Porque existia uma ordem: construa primeiro a minha casa. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então houve um puxão de orelha bem significativo. O povo ficou confuso e desorientado por aquilo que estava vendo. O povo ficou entristecido e desanimado por aquilo que estava vendo. O povo ficou chateado. O povo ficou para baixo. Voltaram libertos com a visão de cativeiro. Voltaram livres com a visão daquele que é limitado. Ei, querido, nessa noite é noite de você tirar a limitação da sua visão e começar a sonhar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então você vai ser boca profética de Deus e vai dizer para 5 pessoas: mude a sua visão e comece a enxergar pelos olhos de Deus. 5 pessoas, mude sua visão e comece a enxergar para os olhos de Deus. Mude sua visão e comece a enxergar pelos olhos de Deus. Mude sua visão e comece a enxergar pelos olhos de Deus. Mude a sua visão e comece a enxergar pelos olhos. Mude sua visão. Eles voltaram com a visão insuficiente para o trabalho. Comiam e não se fartavam. As coisas começaram a ficar abandonadas. É interessante que ontem nós estávamos aqui no ensaio. Na verdade, a gente está ficando aqui quase todo dia. Deus é mais. E eu virei para um dos rapazes que estava conversando comigo.
E eu falei para eles assim, eu falei, eu não gosto desse pessoal das artes. Porque o pessoal da arte é tudo emocionalmente instável. Horrível, né? Eu ainda viro para trás para olhar bem para vocês, né? Eu não sou legal, não. Eu não gosto deles. Aí ele, mas a senhora, eu falei, então, não estou falando de mim, estou falando de você como se eu não fizesse parte do negócio, entendeu? Falando de você. E por quê? Eu falei, porque o pessoal que é da arte, se eles não estão bem emocionalmente falando, eles não conseguem construir nada bom. Horrível, né? Porque eles são muito sensíveis. E devido a essa sensibilidade exacerbada, se eles não estiverem bem com eles ou com alguma coisa, tudo que eles vão botar a mão para fazer vai ficar ruim. Porque eles vão imprimir naquilo que eles estão fazendo a emoção que eles estão vivendo no momento. Aí ele ficou olhando assim. Isso foi depois do ensaio. A gente ensaiou e depois eu falei essa para ele. Ele, boa noite, pessoal. Eu falei para você também, viu? Deus te abençoe. Jesus te abençoe também. Ele vou ter que ir com essa. Eu falei, vai. Você vai com essa para casa. O povo saiu de lá com sentimento quebrado. O povo saiu de lá com sentimento abatido. O povo saiu de lá com sentimento detonado, destroçado. E quando chegou aonde Deus queria que eles estivessem, e quando chegou aonde Deus queria que eles fizessem, eles não se sentiram capazes emocionalmente para fazer. Veja, por que você está falando isso? Porque talvez você esteja quebrado na sua emoção, e aquilo que Deus falou para você, você nem acredita mais, porque você não está bem. Você acha que nunca vai acontecer, porque você não está bem, porque os teus sentimentos estão cativos. Esse povo estava ainda com a mente cativa, e eles começaram a abandonar as coisas de Deus. Querido, entenda algo. Quando abandonamos as coisas de Deus, a crise bate na nossa porta. Ei, quando tu abandona as coisas de Deus, a crise vai bater na tua porta. É diferente quando a crise bate na tua porta e Deus mora dentro da tua casa. Quando a crise bate na tua porta, quem atende a porta quando a crise bate é o próprio Deus. A porta é aberta e Deus se apresenta e fala, o que foi? O que aconteceu? A crise bateu na porta da viúva, mas ela já tinha sido selecionada para dar alimento para o profeta. Mas ela só tinha um bocado de farinha e um bocado de azeite. Mas Deus transforma aquilo que está na sua mão em prosperidade. A crise bateu, mas ela foi instrumento de Deus no meio da crise. E o profeta ainda olha para ela e fala, faz para mim primeiro. Representatividade, primeiro para Deus, depois a gente olha a tua situação. Porque quando você entrega para Ele tudo que é teu, e quando eu estou falando tudo, eu não estou falando só de questão financeira. Estou falando quando você entrega a sua ansiedade, teu desespero, teu medo, tudo. Deus toma a frente e fala, se me entregou, agora é a hora de eu agir. Essa é a diferença. Nós precisamos entender que esse povo estava confuso. Querido, se há confusão na sua mente, Deus não consegue operar. Deus não consegue operar quando você está desequilibrado. Deus não consegue operar quando você perde a noção de quem é Deus. Deus não consegue operar. Havia um decreto: reconstrua o templo de Deus. Só que o povo deixou para lá. O povo se esqueceu. O povo temeu. O povo não quis saber. Querido, entenda. Deus quer trazer sobre você aquilo que Ele te prometeu. Eu vou falar de novo, porque você está meio macambuzo. Você está pior do que eu, que estou sentindo dor no braço a rodo. Eu estou com dor e é você que está aí entristecido com cara murcha. Vou repetir de novo para você. Deus quer trazer sobre você aquilo que Ele te prometeu.
Deus quer trazer. Esdras capítulo 6, versículo 1. Diz assim: então o rei Dário mandou que fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidade de Aquitabana, na província da Média, foi encontrado em um pote o rolo no qual estava escrito o seguinte documento: no primeiro ano do rei Ciro, promulgou um decreto com respeito à casa de... melhor de sair, na casa de... Fala, é decreto. Não, melhora, fala, é decreto. Melhora, fala de novo, é decreto. Melhora, fala, é decreto. Agora olha para um irmão e diga a si mesmo que esteja escondido. Se for decreto de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, Deus vai fazer com que achem. Estava escondido. O homem foi catar, procurar. E quando chegou lá tinha um decreto. Se há um decreto escondido sobre a tua vida, querido, o céu vai clamar sobre esse decreto. Deus decretou sobre a tua casa, Deus decretou sobre a tua vida, Deus decretou sobre a tua família. Está escondido, está no pote, está dentro. Eu não sei se você prestou atenção no texto. O texto disse que estava na casa do tesouro, lugar forte, lugar onde ninguém entra, lugar protegido. Estava escondido lá. E foi lá que ele foi procurar. Pode estar escondido. Deus vai trazer à tona aquilo que prometeu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. Você precisa saber disso. Você precisa entender isso. O negócio estava complexo, havia dificuldade. Eles deixaram a construção, deixaram o avivamento de lado. A adoração foi esquecida. Querido, o templo ficou 20 anos parado para ser reconstruído. Os povos em volta não querem que a tua cidade se erga, mas o Senhor é aquele que bate o martelo e fala: vai se reerguer. A oposição era muito grande. O negócio era muito complicado. O negócio era muito difícil. Mas Deus chama Ageu. E aí eu gosto disso. O profeta Ageu se levanta num momento de complicação. O profeta se levanta num momento de dificuldade. O profeta se levanta num momento que o povo estava desanimado. Quando há desânimo, quando você começa a esquecer, Deus levanta um profeta para trazer à memória aquilo que você esqueceu. Não é verdade? Vamos lá, não é verdade? Você passa até vergonha, né? Assim, triste, né? Aí quando o profeta começa, você fala: meu Deus. Engraçado, a gente... Sabe criança quando faz coisa errada? Já viu criança quando faz coisa errada? A criança, ela já olha para a mãe se denunciando, não é assim? Amém ou não amém? Quem é mãe aí? Não é assim? Você sabe que a criança fez coisa errada porque ela faz careta para você. Ela já chega da escola esquisita. Você nem falou nada. Você só olha e fala: o que você fez? A pergunta característica que toda mãe faz: o que você fez? Eu. Começa a se denunciar. Da mesma maneira, é o profeta. Quando o profeta manifesta na casa, o povo já começa a dizer: a tua vinda é de paz ou não é? Quando o profeta se manifesta na casa, a gente começa a se esconder. Vai que ele denuncia o meu pecado. Vai que ele fala que eu estou um cadinho sem fé. Né? Vai que ele diz que eu chorei a noite todinha em desespero. Eu gosto desses que falam assim, disfarçados, entendeu?
Vai que ele conta para todo mundo, começa a girar lá na frente dizendo que eu estava com desesperança. Vai que ele conta, Deus levanta o profeta para trazer à memória às pessoas aquilo que ele tinha falado. Ageu veio para chamar a atenção, sim, mas também veio para encorajar ao povo a se reanimar no Senhor. Meu querido, nesta noite, se você está para baixo, se você está desanimado, se você está abatido, se você está constrangido, deixa eu te falar algo: aquele que não dorme veio a casa para te dizer: se levanta, se agita e se reanima nele. Se reanima! Se reanima nele! Sabe por quê? Porque você está vivo. Ei, vamos lá. Você está vivo. Enquanto a vida há. Pergunta o crente do teu lado, que às vezes você está com um morto aí do lado, né? Pergunte para ele se está vivo, querido. Boa noite para você, viu? Você já deu um graça e paz para esse irmão aí? Porque às vezes a gente crente é meio mal educado. Você já deu um graça e paz para o irmão que sentou perto de você? Deu graça e paz para ele? Falou para ele: graça e paz, que bom que você veio aqui nessa noite. Graça e paz para você. Você já falou com ele? Falou para ele? Fala para ele: você está vivo? Pergunta para ele: você está vivo? Então há esperança para você. Há esperança para você. Aí a palavra diz, e eu gosto disso: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo ao povo. Deus começa a trazer ao povo, mas antes do Senhor chegar ao povo, Deus foi à liderança do povo. Deus primeiro foi ao líder, ao rei e ao sacerdote, líder espiritual. Falou: primeiro você precisa se avivar, depois o povo se aviva. Vamos lá, primeiro os pastores se avivam, depois a igreja Vamos de novo. Primeiro os pastores se avivam, os pastores glorificam, os pastores sentem a presença de Deus, depois a igreja sente. Ageu chega e chama primeiro a liderança e fala: vem cá. Ei, vocês permitiram que o povo ficasse assim. Vocês permitiram que o povo se perdesse. Vocês permitiram que o povo não sentisse mais a presença. Ei, a palavra foi entregue. E eu gosto do texto, porque o texto ele é característico. O povo toma uma chamada, e aí a palavra diz assim: então ouviu. O povo ouviu. O povo não só O povo ouviu. O povo não só ouviu, mas o povo temeu a palavra. Querido, não adianta só você entrar no culto e ouvir. Você precisa ouvir, temer e praticar a palavra. Não adianta você só se agitar. Deus quer que você escute, que você reaja, e aí Ele te responde. Porque a primeira coisa que Ele faz é te chamar. Ele primeiro chama a tua atenção. Ele primeiro fala com você. Ele espera que você escute e que você reaja. E a partir da sua reação à palavra, Ele vai reagir a você. Então você vai falar para o crente do teu lado de novo: reaja ao Senhor, porque Ele veio nessa noite para falar contigo. Reaja ao Senhor. Reaja ao Senhor. O Senhor veio falar contigo. Ele veio tocar em você e dizer para você: ei, o templo foi abandonado. E eu quero fazer um comparativo aqui. Como é que anda o templo do Senhor? E eu não estou falando com o templo aqui não, porque o templo aqui está cheio da água do céu.
Entenderam, né? É porque a menina falou que o teto da nossa igreja é muito bonito. O que você achou que eu ia esquecer disso? Eu sei. No meu era assim não. Não esqueci não. O teto é muito bonito. Chuva de bênção teremos. Não estou falando do templo. Estou falando da casa de Deus. Do arrependimento. Quando eu me arrependo, Deus volta com a sua presença. Quando eu me arrependo, Deus volta a trabalhar em mim. Quando eu me arrependo, eu volto a ouvir a voz de Deus. Quando eu me arrependo, nós precisamos entender isso, a consciência da presença de Deus em nossas vidas. Querido, entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Eu não estou falando só de você vir ao templo, a igreja, a célula, a ir a encontros como teve a peça aqui. E tem uma galera que só se prepara nessa época. Tu tá língua de chicote hoje, né? Total. Isso porque tu não quer. Que Deus chamou a liderança e falou: olha, a casa está abandonada, a casa está quebrada, e vocês estão fazendo o quê? Nada. A glória precisa voltar para casa. Consciência da presença. Consciência que a glória não está na casa. Consciência que você esvaziou. Consciência que a presença não está mais lá. Consciência que aquilo que era casa virou ruína. Consciência que você não pode viver de fatos do passado. Você tem que se renovar no Senhor todos os dias da tua vida. Essa é a consciência. Moisés falava para Deus: Senhor, se tu não for conosco, nos manda aí não, que a gente não vai. Se a presença não estiver em nós, nós não vamos sair do lugar. Entenda, querido, meu querido irmão, nessa noite, entenda isso. A palavra diz assim no versículo 14, se você tiver com a Bíblia aberta, abra a tua Bíblia. Em Ageu capítulo 2, no versículo 1, no 14, você vai escrever algo que eu vou te falar. A palavra diz assim, ó: e o Senhor levantou o Espírito. Bota para mim, Léo. 1,14. E o Senhor levantou o Espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Zadok, o sacerdote. E o Espírito do